Olá, estamos na sinagoguinha conversando com David Tromka, grande amigo, diretor da UIPA, diretor da casa, advogado, pai, esposo, mas hoje especialmente gremista, judeu e gremista. Amém. Como é isso de ser judeu e gremista? O que tem de particular? Tem uma particularidade, tem várias particularidades, mas uma delas, eu brinco, obviamente que a oposição não acredita quando eu digo, mas é verdade. O Grêmio é um clube judaico. Ah, é? É um clube de massa judaica, porque é um clube que nasceu num Geschäft. Isso que é interessante, porque o Grêmio, desde a sua fundação, lá no começo do século, 1903, ele surgiu através de uma espécie de negociação do seu fundador, o Cândido Dias da Silva, porque houve um jogo em Porto Alegre, do Rio Grande, que é o clube mais antigo do Brasil, e o Rio Grande veio a Porto Alegre no começo do século para fazer um jogo de exibição. E esse jogo de exibição era entre seus titulares e seus reservas. E o Cândido Dias da Silva tinha uma bola. Ele era dono de uma bola, mas não sabia jogar. Assistiram o jogo e tinha mais ou menos em torno de 5 mil pessoas. Na época isso era muito, imagina, em Porto Alegre, ali perto do Moinhos de Vento, que era o limite da cidade. E eis que a bola furou. E aí esse que tinha a bola, que foi depois o principal fundador do Grêmio, disse: olha, eu empresto minha bola para vocês jogarem, mas com uma condição. Eu empresto a bola e depois vocês me ensinam como é que funciona o jogo, me ensinam as regras e me ensinam como é que se pratica esse esporte. E a partir daí, sabedor de como funcionava, ele fundou o Grêmio. Então... E fundou como? Teve uma reunião de alguns amigos, uma ata de fundação no bairro Moinhos de Vento, de uma maneira muito simples, como se fundavam instituições antigamente. E a partir de então, o objetivo do Grêmio em torno da bola era difundir o esporte. Por isso que se chama mesmo Grêmio Futebol Porto Alegrense, porque era para difundir o esporte, o futebol em Porto Alegre. E o próprio emblema depois do clube se tornou uma bola. Pode ver que o emblema é redondo e tem os gomos de uma bola de futebol. Então tem essa formação. Então, embrionariamente, eu brinco que surgiu desse Geschäft, que é um clube judaico. Mas não é só isso. O lema do clube é com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E essa frase, ela foi cunhada, foi colocada numa faixa nos estádios onde o Grêmio jogava por um judeu, que era o Salim Nigri. E família judaica, sefaradi, né? Ele que criou essa frase, que posteriormente o autor do hino do Grêmio, Lupicínio Rodrigues, utilizou para fazer o hino. Então tem muitas questões que fazem o torcedor do Grêmio se sentir muito à vontade como judeu. Praticamente, eu brinco que... Mas tem características? Tem um jeito judeu de ser gremista ou gremista de ser judeu? Tem um jeito de gremista de ser judeu e um jeito judeu de ser gremista. Tanto que nós temos um grupo aqui em Porto Alegre chamado Parlocada Gremista, que são os judeus gremistas aí da coletividade, que na verdade a forma de ser judeu gremista é sendo judeu, porque assim como na história judaica nós temos muitos envolvimentos durante muitos anos com questões difíceis, com agruras, com dificuldades, também o Grêmio tem as suas mazelas, as suas dificuldades por bastante tempo, e assim como os judeus, que com toda a dificuldade histórica que eles sofreram, eles continuaram, persistiram na sua fé e chegaram até os dias atuais. Do mesmo modo, o Grêmio passou pelas suas dificuldades e a torcida começou a aumentar, mesmo diante dessas dificuldades, até chegar nos seus tempos de glória. Então, é um clube que permite essa identificação muito forte com o ser judeu, porque o judeu não abandona a sua fé,
e o seu único Deus, aconteça o que acontecer. Assim como o gremista não abandona o seu único clube, aconteça o que acontecer. Inclusive, é comum, tem pessoas que têm mais de um time, por exemplo. Eu torço na Argentina para um time X, não, na Espanha para o time Y, em Porto Alegre. Não, no gremista isso é muito raro acontecer. O gremista é gremista e não torce para outro time, é muito raro. Pode acontecer, mas é muito raro. Pelo menos aquele raiz que já foi nascido e criado em Porto Alegre. Claro que tem casos como o teu, né, meu Rabino, que veio da Argentina, e eu já te expliquei que sim, você me fez gremista. Tem que ser gremista, você né? Me fez gremista. E aí isso se entende, a pessoa veio de outro lugar, mas o judeu nascido o nativo, aqui, o local não pode. Não, é como um Shema futebolístico. É como um Shema futebolístico, a gente poderia fazer essa analogia. E olha, que outras características mais corriqueiras, mais do dia a dia você pode me dizer, especialmente em contraponto com os colegas do... O rival. Sim. Assim como nós judeus, nós temos, especialmente os de Porto Alegre, nós temos as nossas peculiaridades institucionais. Quando eu sou da UIPA, e que bom que são da UIPA, né? Não sou de outra, mas isso é muito forte. Assim como no Rio Grande do Sul se criou um termo chamado grenalização, que avançou para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil, no sentido de uma oposição clara. Então, o Rio Grande do Sul tem uma característica muito clara de escolha. No Rio Grande do Sul, ou tu é gremista ou tu é colorado. Na história, ou tu é chimango ou tu é maragato. E nós, judeus, também temos os nossos opositores ferrenhos que não nos aceitam, que não aceitam a nossa forma de ser judeu, a nossa unicidade e hoje o nosso Estado de Israel. Então, nós naturalmente nos opomos a essas pessoas. E para o gremista, existe uma oposição ferrenha também com o adversário. Em termos de quê? Qual seria o argumento que sustenta essa oposição? Para ser bem sincero, esse argumento mudou ao longo dos tempos. Inicialmente era só uma rivalidade esportiva e escolhas, preferências que passavam de pai para filho. Eu escolhi esse, eu escolhi aquele. Era uma coisa um pouco mais prosaica. Mas com o passar do tempo, essa disputa começou a se tornar muito feroz e começou a envolver muitas mentiras. E essas mentiras, difamações, mais um exemplo do que acontece com o povo judeu, essas mentiras e difamações, elas magoaram muito os gremistas, que sabiam que elas não eram verdade, que tinham provas, inclusive familiares, históricas e familiares, de que aquilo não era verdade, e aí sim começaram realmente a se sentir muito ofendidos e até a trabalhar em sentido contrário. Eu tenho um amigo, escritor conhecido de vocês, o Léo Gershman, que dedicou uma boa parte do seu trabalho a escrever livros sobre o Grêmio, né? Explicando, desfazendo essas mentiras que no início pareciam mitos inocentes, mas depois nós começamos a perceber que eram difamações propositais, né? Então, existe um... Qual é a acusação que mais dói desses mitos? Bom, vamos falar... Aquela mais flagrante. Vamos né? falar vamos falar em bom português. Os colorados começaram a mentir e dizer que o Grêmio não aceitava judeus. Os dentro da comunidade. Começaram a dizer que o Grêmio não aceitava judeus. E nós sabíamos que isso era mentira, as famílias sabiam que isso era mentira, porque tinham judeus dentro do Grêmio. E começaram a propagar isso em vários lugares, em várias instituições judaicas. Isso transformou numa... Bom, a pessoa hoje que disser isso é meu inimigo. Mas você, estamos falando de uma época qual? Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Essas mentiras começaram, na realidade, muito fortemente a partir da década de 70. Eu ainda não era nem nascido, eu nasci no final da de 70. Mas perduraram principalmente durante a década de 80, porque na década de 80 o Grêmio foi campeão do mundo. Foi o primeiro campeão do mundo. Então, esportivamente, ele estava muito acima. E aí, para combater
esse combate não foi esportivo, ele foi com narrativas inverídicas, e uma dessas era de que o Grêmio não aceitaria judeus. Eu tinha pelo menos 3 gerações de sócios do Grêmio, e fora os outros conhecidos meus, que são mais velhos e, consequentemente, têm sócios mais antigos, carteiras antigas, inclusive jogadores, né, que participaram de eventos esportivos. E o mesmo foi feito em relação aos negros. Diziam que o Grêmio não aceitaria os negros, sendo que houve uma época, sim, na sociedade que havia um problema grave de racismo e não se aceitava em nenhum lugar. Sendo que o autor do hino do Grêmio, o Lupicínio Rodrigues, é um negro. E ele explica, tem uma crônica famosa no jornal em que ele explica por que ele se tornou gremista. E um dos motivos foi que havia uma chamada Liga do Canela Preta. E os atletas dessa liga não foram aceitos. Na época, quem não aceitou foi o Internacional. Não aceitou porque ele estava preocupado com a competição, né? E aí o Lupicínio Rodrigues, muito indignado com isso, se tornou um gremista no aspecto das artes, da cultura, o mais célebre, porque ele compôs o hino do Grêmio. Então é um clube que tem um hino composto por um negro. A estrela... E qual é a parte mais emocionante para você do hino? Qual é a parte que mais te faz vibrar? Olha, ele não é um hino muito longo, tá? Mas então, onde é que você se toca mais? Olha, se for pensar, é uma parte do dia a dia, né? Que é o começo, que até a pé nós iremos para o que der e vier, mas o certo, aí vem, o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Por que essa parte me toca mais? Porque essa parte é a que cita a faixa do judeu Salim Nigre. Então, essa parte, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, foi o judeu Salim Nigre que fez. E toda vez que o hino do Grêmio toca, nós temos um judeu em evidência. E mais do que isso, ele foi muito feliz com essa frase, porque ela diz muito sobre a nossa situação, né? Nós já passamos por tudo em vários países e seremos também judeus onde o judaísmo estiver. Por isso que nós queremos aqui na UIPA expressar o judaísmo, porque nós queremos estar aqui, né? E da mesma forma o Grêmio. Então, quando toca o hino do Grêmio nesse trecho, eu sempre lembro, e às vezes eu transponho muito o conceito de ledor-vador, porque o conceito de ledor-vador é isso, quer dizer, o Grêmio também a gente leva de pai para filho, de filho para pai. Tem momentos... Que você é muito esforçado nesse trabalho de transmissão, porque teus filhos são gremistas... São gremistas já desde da cedo. Gema, da Gema. E o que acontece? E eles como falam do Grêmio? Que expressões na idade deles, que são pequenos, não tem aparecem? Não tem muita hoje, eu não sei se é porque eu sou um pouco vigilante, tá? Mas a questão é que hoje fica tudo mais ou menos na área esportiva. Tem os pais dos meninos, inclusive eu comento com meus filhos, filho, é o seguinte, ó, o teu coleguinha que é colorado é porque o pai dele e eu acho que o filho tem que ter o mesmo time que o pai. E isso é verdade, tá? Eu tenho até eu brinco, a gente tem uma ética entre os amigos. Se eu tenho um amigo colorado, eu nunca tento convencer o filho dele ou uma criança da família dele, porque isso é muito judaísmo também, tem muito de convivência. Quer dizer, eu posso estar sentado aqui no Yom Kippur do lado do meu pai na sinagoga, eu posso não estar rezando, mas eu estou do lado dele naquele momento, né? A gente está pensando sobre uma coisa. E no futebol também tem isso. Às vezes o jogo não é grande coisa, mas tu tá do lado do teu filho, tu foi até lá, tu caminhou com ele, tu voltou, ele te contou alguma coisa, ele conheceu alguém diferente. Então isso é um aspecto do ledor-vador que o futebol agrega e traz, né? E o Grêmio é muito propício para isso, porque o Grêmio é um clube muito diverso. Hoje em dia ele está num bairro humilde, aliás, essa é outra característica do Grêmio. Quando o Grêmio chega numa cidade, aqui na nossa cidade, geralmente ele foi para um bairro, um local humilde, que na época era no Moinhos de Vento, que era um limite da cidade. Depois ele trocou para Zenha, onde era o Estádio Olímpico, que na época também não era desenvolvido. E depois se desenvolveu. E agora ele foi para o Maitá e Vila Farrapos, que é o local mais humilde de Porto Alegre. É o local que tem mais dificuldade de infraestrutura. E o Grêmio foi para lá. E indo para lá, ele vai atraindo pessoas.
ele vai atraindo investimentos e também dá visibilidade para o sofrimento daquelas pessoas. Eu passo com meu filho lá e ele pergunta, por que que é assim? Por que que fulano está na rua? Por que que não tem casa? Por que que ali tem lixo? Ele pergunta. E isso é muito propício por uma questão de educação também. Porque aí ele vai vendo entendendo que existem diferenças, que nem todas essas diferenças são bonitas e que nós temos que tratar todas as pessoas com humanidade. Então ele chega lá e ele já conhece, e é engraçado que as pessoas conhecem eles também, os pequenos. Então quando eu passo com eles lá, eles meio que sabem, né? E aí fica mais ou menos tranquilo, acho até engraçado. Os meus filhos, eles cumprimentam ali os guardadores de carro, numa boa, eles não tem medo. Tem criança que tem medo, mas eles, como estão acostumados, não tem medo. E você, que lembrança tem de ir ao jogo com teu pai? Eu ia com meu pai. Com o meu pai, o que acontecia na época é que o Olímpico, proporcionalmente onde a gente morava, era mais próximo. Então a gente não precisava ir de carro. Então com meu pai, quando eu já era um pouquinho antes do meu bar mitzvah ali, 10, 11 anos, 12, por aí, a gente já ia caminhando. Então era literalmente o até a pé nós iríamos. Nós íamos caminhando, voltávamos caminhando, conversávamos, né? Uma época depois o meu pai começou a praticar corrida, daí às vezes a gente voltava correndo. Então nós tínhamos esse ritual, né? E ele realmente me levou no começo. Aí um tempo depois ele se desiludiu com a parte que não é lúdica, ele começou a prestar atenção nas questões que tem bastidores, questões de negócio e tal, e daí ele cansou um pouco, mas passou isso para mim e eu continuo indo com meus filhos. E quando você começou isso assim? Isso é uma história engraçada. Uma história engraçada na minha família, porque meu pai já estava na fase que ele não queria ir e era uma época esportiva boa, então eu não queria perder os jogos. Já tinha ido muitas vezes com meu pai. Que jogadores era na época? Ali década começo da década de 90 ali, tínhamos jogadores, alguns que estão na televisão hoje em dia, Paulo Nunes, Jadel, no começo não jogavam no Grêmio ainda, mas antes ainda tínhamos ali o Valdo e Lima. Valdo e Lima fizeram Cuca, Valdo e Lima. Era uma época que o Grêmio jogou e era chamado de Grêmio Show. Isso aí eu tinha 8 anos, mas isso perdurou alguns anos e o Grêmio teve jogadores interessantes, teve outros menos votados, mas todos com a sua importância. E o meu pai desistiu de ir e num fim de tarde, assim, eu insistindo para ele, e ele disse para mim assim, vai! Mas ele falou, tu quer ir, vai sozinho. Mas como se eu não fosse, né? Eu me senti autorizado. Eu sabia como ir e fui. E esse jogo terminou tarde. Coisas da época. Na época a gente fazia isso, não acontecia o tipo de crime violento que acontece hoje. Mas quando eu voltei, a minha mãe estava furiosa, não comigo, com meu pai. E a minha mãe é uma pessoa muito calma, difícil ela ficar nervosa. Mas ela ficou furiosa com meu pai, porque ele entre aspas, deixou, né, achando que eu não ia. Mas cheguei, tudo bem, eles estavam nervosos, me esperando, minha mãe quase chorando. E disse, tu nunca mais faz isso. Eu disse, bom, mas eu como ele disse, vai. Daí ficou combinado que nos próximos, que meu pai não fosse, ia um vizinho comigo, ou alguém do prédio, para aquilo não acontecer mais. Então essa foi a primeira vez. Aí depois que eu fiquei maior de idade, eu comecei a ir sempre, né? E realmente é difícil haver um jogo do Grêmio em Porto Alegre, num horário que não seja comercial, que eu não vá. Né? Eu só não vou se eu estiver trabalhando ou se eu estiver viajando, né? E é engraçado isso, porque também a oferta esportiva na televisão hoje é muito maior do que quando eu era criança. Hoje é muito difícil não ter acesso a um jogo na televisão. Só que o meu filho mais velho, Davi, já não aceita. Diz, eu não vejo na televisão, eu quero ir. Eu levo, eu pergunto e levo. Né? E já o pequeno, o Matias, eu dou preferência para jogos de tarde, porque final de semana de tarde, porque de noite
ele volta dormindo, né? Eu tenho que voltar com ele no colo dormindo. Mas eu vou dizer, é uma festa. Essa parte do ir e voltar do jogo é uma festa. E as intercorrências esportivas são de épocas. Por exemplo, agora o Grêmio está numa fase esportiva muito difícil. Muito difícil. Mas pouquinho tempo atrás... E você sofre isso? Se sofre. De que maneira você sofre isso? Essa é uma pergunta interessante, porque eu posso falar por mim e por algumas pessoas que eu sei que vivem o futebol como eu. Acabam interferindo em outras coisas, assim, o resultado esportivo, um pouco no teu bom humor, não é proposital, mas a gente percebe, um pouco no teu bom humor, um pouco na tua disposição para fazer certas coisas, aquilo tem uma influência anímica. Você chegou a brigar? Isso não, porque eu sou muito treinado para isso. De certa forma, faz parte da minha vida, da minha profissão, essas oposições. Não ficar mal-humorado, sim? Mal-humorado, sim. Principalmente quando eu percebo que as dificuldades vêm da culpa do próprio clube, ou por má gestão, ou por incapacidade de união de grupo. Porque jogador ruim, todo mundo pode acontecer. Todo mundo pode ter um jogador ruim em determinado momento, mas o que não pode é ter desunião, o que não pode é ter briga de vaidades, o que não pode é ter vagabundagem. Quando acontece isso, a gente fica muito irritado. E é uma fase, hoje em dia, uma fase bem difícil nos nossos grupos. E os meninos também? Eu tento poupar eles, mas o Davi já está crescendo. E como você nota a raiva dele? No local da partida, eu autorizo ele a xingar, a gritar, a dizer palavrão, ele pode. Eu disse assim, até a gente estiver no carro, do estádio, da arena até o carro, vocês podem falar o que quiser. Quando chegou no carro, todo mundo vai respirar fundo, já soltou seus demônios e vamos voltar para nossas rotinas. Que é o que eu tento fazer comigo, eu também tento ensinar para eles. Para mim funciona. Eu extravaso, por isso eu gosto de ir no estádio. Porque eu extravaso lá meus demônios, quando eu chego em casa, tô novo. A minha mulher até se surpreende, às vezes, mas o time perdeu. Eu disse, não, mas eu já deixei tudo lá. Agora vai ser ruim, vamos ruminar isso alguns minutos, às vezes umas horas, e depois passa. E sempre foi assim ou você teve momentos mais difíceis da vida, onde isso te impactava mais? Não, sempre foi assim. Nesse aspecto eu tenho uma escala de valores, porque assim, como é que eu vou dizer? Das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante, mas ele ainda está no lado das menos importantes. Tem as outras que estão acima, que é a tua família, o bem-estar da tua família, saúde, os filhos poderem estar estudando concentrados no colégio, tu tá bem com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu pai, então isso sempre está acima. E aí, logo, no setor das coisas que são as menos importantes, essa é a mais importante. Mas ela bate ali porque ela influi nas outras, né? Mas é uma vivência muito intensa. E o pessoal isso é engraçado, porque existem pessoas que lidam com isso diferente. E aí, quando tá numa fase ruim, eles pegam e falam assim pra ti, teu time, mas também é o do cara, também é o dele. Mas aí, na hora ruim, é como se fosse só meu, né? E é como se fosse assim, tá na sinagoga, tá bem, agora estamos bem, estamos aqui, estamos com o rabino, estamos aproveitando a fase, é o IPA. Mas aí, se estamos sem rabino, tá difícil, tá a sinagoga aí. Daí é mim. Então, mais ou menos isso, sabe? Acontece também no futebol. Então, eu vivo isso muito intensamente. Tanto que em momentos decisivos, assim, pessoas que eu não falo anos, às vezes, lembram de mim nessa hora e me telefonam como se eu fosse o presidente do Grêmio. Eu sou torcedor. Até já me convidaram para entrar em grupos oficiais, eu nunca aceitei. Acho que com o passar do tempo é uma tendência natural quando os guris crescerem um pouco, que eu me envolva nessa área. Mas hoje eu não gosto, eu tenho meu envolvimento, é total de torcedor. Mas quando acontece uma coisa muito grave, muito diferente, que envolve o Grêmio, os caras me ligam, os nossos, e principalmente dos colorados, me ligam para me cobrar. Eu disse, cara, há quanto tempo tu não fala comigo? Aí ele lembrou de mim quando teve um resultado desse. Porque eu não me escondo, eu me envolvo.
E nos momentos piores é quando eu mais me envolvo ainda. Teve o Grêmio teve grandes glórias, foi campeão do mundo, 5 vezes campeão da Copa do Brasil, 3 vezes campeão da América, mas também ele teve rebaixamentos 3 vezes também, terríveis. Né? E aí te cutuca. Terríveis. E aí, nessa época da fase difícil, dos rebaixamentos, muitos abandonam ou escondem. Nessa época é quando mais eu colocava minhas roupas do Grêmio, mais eu aparecia. Então, consequentemente, as pessoas vinham. Né? David, para muitos de nós você é uma referência em termos de Grêmio. Por isso, para ir encerrando, David, se você tivesse que explicar para alguém que é judeu, que é Patrício Nosso, por que tem que ser do Grêmio? Por que ser do Grêmio é uma fonte de satisfação na vida da pessoa? Como você explicaria? Posso falar sem ser politicamente correto. Tá? Sim, em primeiro pode. lugar, mas assim, Deve. Se tu é judeu, tu tem que ser do Grêmio. Porque, infelizmente, o nosso rival são os filisteus. É como se fossem os filisteus. Porque a maneira como eles lidam com os fatos é diferente da nossa. Para nós é um esporte que nós queremos vencer e queremos estar unidos, congregados, como gremistas. O lado de lá não lida assim. E pior, o lado de lá, recentemente no estádio, a gente vê bandeiras dos filisteus e coisas. No nosso não é assim. No nosso não é assim. Eu já fui com bandeira de Israel para o estádio. Então, muito bem recebido. Obviamente que ações institucionais se fazem de parte a parte, de lado a lado, inclusive o incentivo, conheço, não são todos, tem judeus colorados que discordam e tentam lá dentro brigar contra isso, mas é muito diferente. A aceitação, por exemplo, eu entrei em campo com meus filhos com uma faixa sobre a Noite dos Cristais. Dentro do campo eles deixaram a gente entrar na arena. Então, assim, eu diria o seguinte, para qualquer pardal, o clube judaico aqui em Porto Alegre, os judeus têm que torcer para o Grêmio, porque ele é o judaico, ele tem o Salim Nigri, ele tem a diversidade, ele tem o Lupicínio Rodrigues, é o único clube, eu não conheço outro clube, pode existir, mas eu não conheço outro clube no mundo cuja estrela na camisa não seja por um título. Os clubes botam estrelas porque ganharam isso, aquilo. O Grêmio botou a sua primeira estrela na camisa em homenagem ao Everaldo, que era um jogador negro que morreu num acidente de carro. Em homenagem a ele, o Grêmio tem essa estrela, porque ele era da seleção brasileira, então a estrela é amarela, e está na bandeira do Grêmio também. Todo mundo diz, isso aí é porque é do Campeonato Brasileiro. Não, não é. Essa estrela é do Everaldo. Então é um exemplo. E tem o judaísmo no hino, com o Grêmio onde o Grêmio estiver, e aceita bem os judeus, assim como aceita todos, gays. O Grêmio também é o único clube que teve uma torcida oficial gay na década de 70. Não era como hoje, era como... Na década de 70 teve essa torcida e o Grêmio, ao invés de se envergonhar, ele aceitou o grupo ia lá, torcia numa boa. Assim como tem o movimento negro, assim como tem a pardocada gremista. Né? Então é um clube muito plural, tem para tudo. Então, naturalmente, onde há liberdade, os judeus se sentem bem. Então, o clube para os judeus em Porto Alegre de futebol é o clube que dá liberdade. Um aspecto também muito legal na Hebraica, no clube hebraico, que antigamente lá no Alto Petrópolis se chamava Grêmio Esportivo Israelita. Porque Grêmio no sentido de congregação, de agregação, né, de juntar, né, de grupo unido. Então era Grêmio Esportivo Israelita. Só que o Grêmio Futebol Porto-Alegrense também, quando foi fundado o clube, homenageou o clube com uma placa. Então lá tinha uma placa do Grêmio Futebol Porto-Alegrense em homenagem à Hebraica, que na época era Grêmio Esportivo Israelita no Petrópolis. Então, por tudo isso, porque teve jogadores negros, torcedor símbolo, teve jogadores judeus e torcedor símbolo judeu, que era o Salim Nigri. Por tudo isso, o judeu que desembarca em Porto Alegre como tu,
naturalmente tem que escolher o Grêmio. Muito obrigado, David.